Meu nome é Luciana Rodovalho, eu sou goiana, mas de família mineira. Minha família veio do Triângulo Mineiro há muitos anos atrás, e das 3 filhas dos meus pais, eu sou a rapa do tacho e prematura. Não deu tempo da minha mãe voltar a Minas para que o meu nascimento acontecesse, então eu acabei nascendo em solo goiano. Sou filha dessa terra, então, com criação mineira. Misturo o uai com o uai goiano com o uai mineiro e tá tudo bem. Como é que chega a conhecer a informação sobre o CEIA e como é que ingressa no Centro de Empreendedorismo e Incubação? Então, a minha graduação foi aqui na UFG. Eu costumo dizer que assim como eu sou filha do solo goiano, eu também sou filha da UFG. Eu sou graduada em farmácia na década de 90. Depois eu fiz apostilamento em indústria, porque naquela época a gente não formava, esqueci o nome, quando a gente escolhia o que queria fazer. Eram 4 anos de graduação e depois a gente escolhia o que queria fazer. Bioquímica, indústria, alimentos, e eu fui para o lado da indústria, que eu gostava já gostava dessa parte de desenvolvimento de coisas diferentes, de mexer num laboratório. Então, eu fiz o apostolado em indústria também, logo em seguida da minha graduação, e fui convidada a participar do corpo societário de uma farmácia de manipulação, que foi a minha primeira empresa. Os anos se passaram e eu continuei depois a convite de uma colega, abri um programa de mestrado. Eu já tinha sido professora substituta na UFG com contrato temporário em 5 disciplinas diferentes e eu fui convidada a fazer o mestrado. Então, nas ciências farmacêuticas. Fiz a prova, passei, fiz o mestrado com ênfase em nanotecnologia e em seguida já engatei o doutorado e terminei o doutorado já dentro da minha área especificamente, que era pesquisa e desenvolvimento de fármacos, de novos medicamentos. Poderia comentar um pouquinho dos teus professores na graduação, mestrado e doutorado e as pessoas que então estimularam a que tu chegasse no CEI? Eu tenho grandes referências de grandes professores no passado, né? E a gente, naquela época, a gente colocava muito apelido, né? O professor Klaus Mir, que foi professor logo no começo, que era da histologia, lá no Campus 2 universitário, que a gente chamava de tio Klaus Mir, né? Ele era um professor maravilhoso, né? Então, ele foi a minha primeira referência de professor grandioso. A gente tinha um professor também na anatomia que mancava. Ele já é aposentado, não me lembro, Borges, professor Borges, na anatomia também. Foi uma grande referência e para mim foi um grande apoio, porque o professor, eu tinha muita dificuldade com a anatomia, né? Eu não gostava da relação com a morte. Então, ele foi um grande apoiador naquela época, né? A gente fazia naquela época 1 ano de anatomia em peças molhadas, né? Muito diferente de hoje em dia. E depois, quando a gente veio para o campus 1, aqui para o setor universitário, nos últimos anos da graduação, a Maria Tereza Barra, né, também professora já aposentada, que era na área da fitoterapia, né, a parte da farmacognosia, foi a minha grande inspiração para trabalhar com coisas naturais. Eu queria buscar uma coisa não sintética para tratar humanos ou animais. Depois eu descobri o meu caminho para os animais. Mas obviamente, outros professores muito importantes, eles vieram também dentro da graduação e foram fontes de inspiração. Mas uma pessoa em específico que eu não posso deixar de mencionar, Miriam Atux. Ela não era professora, era servidora pública, ela cuidava da farmácia de manipulação da farmácia escola, né, na farmácia escola aqui da Faculdade de Farmácia, e foi a minha primeira sócia. Ela tinha uma farmácia de manipulação, todo mundo saiu de férias e eu fui a única que fiquei, porque eu não queria deixar de trabalhar, eu gostei do estágio. Meu estágio já tinha vencido, mas não tinha ninguém para cumprir o horário de estágio, era férias, e eu fiquei. E acho que ela viu o meu esforço e falou, vamos entrar para dentro da minha farmácia, vamos ser sócia? Bora ser sócia. E foi uma sociedade feliz. Depois veio a segunda farmácia e depois vieram as outras coisas. Se a gente puder fazer um recuo histórico agora na nossa conversa, para falar um pouco da tua família. Tu comentou, né, um pouquinho sobre isso, mas teve alguma inspiração, ou se pudesse comentar um pouco do perfil profissional da tua família? Então, eu não venho de uma família empreendedora, eu venho de uma família de fazendeiros.
né? Então, como eu disse, eu sou do interior de Minas Gerais. Então, eu venho da parte do agronegócio e não necessariamente da parte do empreendedorismo. Mas eu acho que é uma coisa de dentro, é uma coisa de garra, é uma coisa de querer fazer bem e querer fazer melhor, sempre. Então, a minha família sempre foi fonte de inspiração também, de pai e mãe, que graças a Deus ainda estão vivos, e se Deus quiser vão virar sementinha, mas não venho de uma família de empreendedorismo. A universidade e o SEI como um braço da universidade, tu acha que deu uma cara assim? Tu Sim. sofreu o processo de institucionalização para chegar até onde tu chegou? Sim, o SEI foi um divisor de águas. Isso tudo, a história com o SEI, na verdade, começou ainda dentro do mestrado, né? A minha ex-orientadora, a professora Eliana Martins, a Eliana, ela me chamou para poder entrar com o conceito de uma nova empresa. E ela tinha, porque tinha sido da PRPPI, ela tinha os conhecimentos de incubação, que para mim tudo era muito novo. Ela disse, vamos então fazer uma empresa e colocar essa empresa incubada na UFG e fazer esse papel de conexão entre universidade e empresa. E eu topei a ideia, achei a ideia muito boa, por causa da minha veia empreendedora, e já estava dentro da UFG enquanto programa de mestrado, bora tentar o desafio. E aí foi quando a primeira empresa foi criada, e a primeira empresa foi criada, então, em 2008, incubada aqui no Centro de Empreendedorismo. Aí a minha jornada aqui no SEI começou. A tua história, ela tem vários passos no SEI, e talvez isso seja a grande potência do teu relato para o SEI Memória, de tu estar, salvo engano, na terceira incubação. Podia comentar pormenorizadamente esses 3 momentos? Beleza, vamos lá. Então, em 2008, a convite da minha orientadora de mestrado na época, me chamou então para a gente poder montar uma empresa e incubar essa empresa dentro do Centro de Empreendedorismo, que na época era Proine, nem era SEI ainda, né? E dentro do Proine, então, nós criamos a Advance Farm. Eu estive enquanto responsável legal da empresa e na direção administrativa da empresa até o ano de 2010, quando eu fiz a doação de cotas. Em 2010, ainda misturando o profissional com o familiar, o meu pai tinha tido 2 infartos, 2 AVCs, meu filho tinha nascido, eu estava dentro do doutorado já em 2010 e era muita coisa acontecendo e eu precisava fazer escolhas. E dentre aquilo que eu poderia abrir mão, o que eu poderia abrir mão era a empresa. Eu não tinha como abrir mão dos meus pais, eu não tinha como abrir mão do meu filho e eu estava no fim do doutorado. Então, eu achei que o sacrifício seria abrir mão da empresa. Então, eu doei as minhas cotas, a Advance Pharma seguiu o caminho dela enquanto empresa, e eu, então, fui para outra área de trabalho. Mas, com o passar dos anos, em 2016, eu criei outra empresa. A empresa foi incubada no SEI, na época já era SEI, Instituto de Tecnologia, Ciência e Inovação Limitada, na verdade a Eireli, a empresa foi criada como Eireli, e era uma empresa de base tecnológica criada para desenvolvimento de produtos em atendimento às empresas, indústrias, farmacêuticas, cosméticos e de domínios sanitários, e nisso eu faria então a conexão entre a universidade e a empresa, mantendo o objetivo então da incubadora de empresas, que é essa conexão. Eu captava trabalhos e captavam professores e a gente conseguia fazer a conexão para desenvolvimento de produtos. Isso dentro do ITCI. Mas o ITCI foi vendido, então, em 2020, porque a gente foi graduado em 2019. Um ano depois da graduação, eu acabei me desfazendo da empresa porque eu já estava dentro de um edital de subvenção econômica à inovação, que é o 3 da inovação, o qual requeria que a pessoa que colocasse a proposta não poderia ter um CNPJ pré-existente. Então, eu me desfiz da empresa, falei, não tem problema, não tem apego nenhum, vamos desfazer dessa empresa. Eu fiquei, então, liberta para criar um novo CNPJ. Mas, inicialmente, a Guia Empreendimentos Inovadores Limitada, hoje Guia Empreendimentos Inovadores Exportação e Importação Limitada, foi uma empresa criada também de base tecnológica a seguir da ITCI. Também com o mesmo foco em pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores, mas com um plus. Naquele momento, então, da criação da Guia, eu já tinha um protótipo de um produto que viria a ser o Multipet, que é o produto da Guia. A empresa Guia está incubada hoje aqui no SEI da UFG
com data de graduação prevista agora para 2024. Nós já estamos na prorrogação, já da incubação, então nós vamos graduar agora o ano que vem. Provavelmente a gente já vai ter lançado, vai lançar posterior à tua outra graduação, o Sem Memória. Ah, legal. Sobre os clientes, se pudesse comentar um pouco, porque o nosso foco aqui é, inclusive, inspirar futuros incubados, né, graduados na UFG ou pós-graduados. Se tu puder falar um pouquinho da experiência com o cliente. Então, a minha experiência em captação de clientes e até a percepção do negócio, entender qual seria um caminho inovador ou aonde eu poderia solucionar um provável negócio, vem da minha experiência profissional. Desde a década de 90, em 93, quando eu graduei, até hoje, eu nunca saí de dentro da indústria. Eu nunca tive um emprego só. Então, eu costumo dizer que a minha média de emprego são 2, mas eu já cheguei a ter 4 empregos. Então, entre atendimentos a empresas diferentes, com 4 negócios separados, uma loucura. Não faço isso mais, mas eu cheguei a fazer isso. E esse entra e sai dentro das empresas, essa aproximação dentro de várias indústrias, de vários segmentos, me fez um grande conhecimento e um imenso networking aqui dentro do estado de Goiás e fora do estado de Goiás também. Então, hoje eu atendo clientes tanto na área de domos sanitários, que são saneantes, em produtos de limpeza, quanto cosméticos e também na indústria farma. Trabalhando dentro da indústria farma, eu tenho segmentos distintos, humano e veterinário. Então, esse apanhado profissional e esse grande networking me fez, então, conexões empresariais e conexões com diferentes clientes de diferentes segmentos. E, obviamente, um conhecimento imenso. Então, e a vida ajuda também, Eu sempre tive animais de estimação, hoje falando da guia. E aí a gente vendo essas dificuldades com os animais de estimação, falei, gente, por que ninguém resolve esse problema? E aí foi quando eu falei, então se ninguém faz, chegou a minha vez. E como é que tu chegou até formatar esse último produto que tu está falando, que é o Multipet? Sim, o Multipet. É o Multipet. E qual é o problema dado na sociedade que tu, então, buscou resolver? Então, a gente sabe que hoje os animais de estimação eles são tratados contra parasitoses. Existe um alerta mundial, inclusive com 2 artigos publicados recentemente, um em 2020, dizendo a dificuldade que as empresas têm, aliás, o de 2021 é um apanhado, é uma revisão bibliográfica, FDA, IPA, que é o correlativo ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, e a Agência Ambiental Europeia, que faz a regularidade de todos os produtos, sejam medicamentos humanos ou veterinários. Todos esses órgãos, então, nessa publicação que teve de 2022, relatam que as bulas dos medicamentos antiparasitários não dizem todos os efeitos colaterais que esses antiparasitários causam, inclusive mudança de comportamento e morte dos animais. Em 2021, tem um artigo científico que conta a dificuldade das indústrias farmacêuticas em desenvolver novos ativos farmacêuticos para o tratamento das parasitoses. Hoje, existe no mercado algumas marcas que tratam esses animais com o chamado de comprimido mastigável. Mas, para poder a gente fazer essa administração, além dos efeitos tóxicos colaterais que eu já disse aqui, que estão inclusive publicados em artigos científicos, que excedem os descritos na bula, o tutor do animal, ele tem uma dificuldade, que ele tem que se encher de pelo, vem cá, chama o cachorro, tem que disfarçar o comprimido num pãozinho, o comprimido, o animal, às vezes o gato então não quer aquilo de jeito nenhum. Às vezes ele separa o treat, ele separa aquilo que a gente tenta enganar, joga o comprimido fora e engole o que é gostoso, E vendo isso tudo e vivenciando isso tudo, por que ninguém inventa um remédio, um medicamento que seja fácil de administrar, que não tenha efeitos colaterais, que não dá toxicidade para o animal, que o tutor não tenha essa luta para poder conseguir tratar o seu animal, que seja seguro, que não induza outras patologias, porque não tem glúten, lactose, açúcar, corantes, álcool. Eu falei, se ninguém fez, chegou a minha vez, eu vou fazer. Então, o Multipet foi criado, a gente tem a marca, tem a patente de invenção já requerida, e o produto está no mercado. Bom. Sobre o SEI agora, o que tu tens, massageando a memória,
do que fica dessa passagem pelo SEI, que tu tens uma passagem mais longeva que outros graduados, acredito eu. O que mais importou, assim, que tu vê, pô, isso eu estou usando na minha atividade profissional? Poderia comentar um pouquinho a respeito desse rastro que o SEI deixa, então, na tua carreira? Então, é um divisor de águas. Participar de uma incubadora de empresas foi e tem sido, né, um grande divisor de águas. Então, quando eu entrei aqui, a gerente do Proine, na época, era a Emília Rosângela, e eu sou eternamente grata a essa administradora. Né? Ela fez muitas conexões, proporcionou muitas conexões. A principal delas foi com o Sebrae. Eu tenho que agradecer o Sebrae. O Sebrae é um órgão muito importante para quem quer empreender. E a minha formação é farmácia. Eu não sabia nada, né, de empreendedorismo, além da minha experiência pregressa enquanto recém-formada. Né? Era outra ideia, outra necessidade. E a Emília nos aproximou do Sebrae enquanto treinamentos dentro da incubadora e a facilidade, empreendedor, starteiro, sempre está com pouco dinheiro e o SEI proporciona para a gente coisas, às vezes, gratuitas na grande maioria das vezes ou com valores muito menores. Então, e esse conhecimento, quem está disposto a ter esse conhecimento e aplicar numa empresa, isso é um divisor de águas. Além dessa conexão com o Sebrae, a incubadora de empresas também me conectou à FINEP. Logo na primeira empresa, que foi a Advance Farm, nós ganhamos o primeiro edital de subvenção econômica, que foi o PRIME, que não existe mais esse programa dentro da FINEP, mas era um programa para empreendedores, para ajudar os empreendedores a empreender. E foi quando nós fomos para Belo Horizonte, inclusive junto com o pessoal da Interage, o Regner, né? Nós fomos parceirinho e fomos lá em 2008, 2009, fomos para Belo Horizonte para poder fazer um treinamento e aprender coisas sobre contabilidade, administração de empresas, e eu queria morrer. O Regner sabe, aquele tanto de número, não era minha área, contabilidade, mas foi um grande divisor. Então a Proine nos aproximou do Sebrae, nos aproximou da FINEP e outros órgãos. Hoje, ainda nesse caminho todo, dentro do antes Proine, depois SEI, a Emília nem está hoje gestora do SEI mais, mas ela continua advisor da guia hoje. Hoje ela é nossa advisor dentro da empresa. E essas conexões, elas continuam. Hoje, a guia, estando dentro da incubadora, e esse amparo continua, né, continua até hoje, a gente hoje conseguiu outras conexões com a própria SECT, né, que é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás, a FAPEG, através de outras subvenções que nós conseguimos, como eu disse, o Trilhas, e o Centelha e o Trilhas hoje, né, e a FINEP continua sendo também um grande parceirão, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia também, o MCTI. Então, essas conexões que iniciaram lá atrás na nossa jornada empreendedora, elas continuam, elas têm perpetuado. Isso é muito importante. E outras coisas vieram daí, né? Eu até escrevi aqui para não esquecer, né? Nós fomos primeiro lugar no Mulheres Inovadoras da FINEP em 2021, né? Ganhamos e representamos o estado de Goiás em 2021. Fomos em segundo lugar no Sebrae Like a Boss em 2022, né? Pelo Sebrae Nacional também, com foco em internacionalização, né? A gente está certificado hoje pelo PIEX Apex Brasil. Estamos com um projeto, tocando um programa que é o Inova Export, não gerenciando, mas dentro do programa Inova Export, que é um programa da UFG, junto da Secretaria do Estado de Goiás, com foco em internacionalização. Inclusive já fomos para a nossa primeira missão no Chile, recentemente, há algumas semanas atrás. Estamos associados ao Instituto PET Brasil e à Apex Brasil, né, porque fomos certificados pelo PIEX, também com foco em internacionalização, para a gente sair dos muros aqui do estado de Goiás, do Brasil, para poder ganhar o mundo. Aproveitar que tu já citou o Regner aí, se tu pudesse citar outras empresas e outros colegas que passaram também aqui pelo SEI no período que tu estava incubado. Então, olhando o painel que a gente tem aqui na incubadora, que tem as datas com as bolinhas, aquele painel lindo, inclusive, a gente tem orgulho de ter participado dessa jornada toda aqui da incubadora. E eu bati o olho e vi a Interage, que eu já falei do Regner, né, parceirão, inclusive até hoje, né, nós somos parceiros de negócios. A Ilion, que também foi uma das primeiras empresas, eu acho que da primeira
a primeira rodada de empresas incubadas aqui, a Ilion que fez o site da Advance Pharma, na época que que eu estava participando da direção da Advance Pharma. Então, a Ilion também está lá. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo a RID Tecnologia, né, que também a gente participou junto desse processo de incubação, e outras empresas, a ConnectMath, né, também foi uma empresa que a gente participou junto de muitos treinamentos, e atualmente nós somos assim mais unidos, eu acho até. Então, hoje, não sei porque a gente veio da ITCI e agora estamos na guia também aqui incubado com o Multipet, a gente tem a Biogin, né? A Risa é uma fofa, a Luna, a Luna Green, da Natália também, a Natália é outra fofa, estamos participando de outros programas juntos, foi Mulheres Inovadoras, a Natália, a Risa também, né, nesse programa da FINEP, então a gente acaba trocando muita figurinha, e isso a incubadora faz também, esse networking entre as empresas incubadas, a gente acaba se apoiando, né, e nas dificuldades a gente acaba, olha, eu estou desesperado, não sei o que eu faço, acho que eu fiz uma besteira, o que eu vim fazer dentro do mundo empreendedor, eu acho que por que eu não fiquei na docência? Ou por que eu não fui fazer outra coisa da vida? E a hora que a gente tem esses altos e baixos, que a gente precisa de uma motivação, é a hora que uma empresa, que também é starteira, chega e fala, peraí, vamos junto, isso vai melhorar. Né? Você já pensou nesse programa? Você já pensou nessa ajuda? Por que você não fala com fulano? Vem cá, você precisa de eu não sei como é que faz para vender. Tinha um programa, tem um treinamento assim que eu fiz que é muito bom. Ou vamos para São Paulo juntos? Né? Então a gente acaba trocando figurinhas e isso também vai continuar, eu espero que sim. Que bom. Eu queria que tu comentasse a respeito das marcas, né? Porque são 3 empresas aí que tu comentaste, da tua experiência. Uma coisa é a questão do foco no produto ou serviço, enxergar o público-alvo, mas sobre as marcas a gente tem um interesse. De onde que vêm essas marcas? Se tu pudesse citar cada uma delas, e se tu sabe da história, de que forma que tu participou? É interessante essa pergunta. A Advance Pharma, que eu participei muito da criação da empresa, veio muito da expertise da professora Eliana. Ela também, juntamente com a professora Marise Bolzines, que também, como diz outro, constituiu a empresa junto, né? Éramos 3 pensando na Advance Pharma na época. O nome veio dessa expertise das duas em relação à parte de nanotecnologia, outros ensaios in vitro, né? Então a empresa, a marca Advance Pharma foi criada em função dessa expertise das duas, né? Que eu sou eternamente grata também às duas pessoas, porque afinal de contas foram elas que me introduziram dentro da incubadora. Mas eu não sei mais, eu não participo, obviamente, né, de nenhuma decisão diretiva da empresa desde a minha saída, que faz muito tempo eu saí, eu doei as cotas em 2010. Já tem 13 anos de lá para cá, né? E o Cleverson, na época, não sei se ainda está Advance Pharma, mas o Cleverson Feltrin, o Cleverson é quem assumiu a direção da empresa na época. Não sei como está, mas a história da marca foi uma história que tinha muito a ver com a expertise do corpo societário da empresa. Em relação à ITCI, o nome Instituto de Tecnologia, Ciência e Inovação vem em função de um edital de subvenção que nós concorremos e ganhamos. Então, a gente percebeu que a tecnologia sempre estaria envolvida em função ao desenvolvimento de produtos, ciência e inovação, porque nós estamos dentro de uma UFG, né? Nós estamos dentro do Instituto Federal de Ensino, né, e Pesquisa, né? Então, essa instituição de ensino, ela, na verdade, acabou sendo a inspiradora para o nome da ITCI. Já a Guia, a gente pensou no nome da empresa, Guia, em empreendimentos inovadores, e hoje importação e exportação. Esse nome da Guia veio como direção. Então, hoje nós temos exatamente aonde nós queremos ir, nós temos um foco e nós vamos chegar lá. Agora, o Multipet, que é a marca da empresa que foi criada, né? A empresa foi criada em função do Multipet, na verdade, é multi, porque ele é multifunções, e ele é multipet, porque é para multiespécies animais, não simplesmente cachorros e gatos, mas aves, roedores, répteis, logomorfos, como porquinho da Índia, coelho, e aí a gente tem o primeiro produto, que é um endiectoparasitário. Mas nós já temos outro que está no forno, vai sair. Se Deus quiser, agora em 2024 a gente lança o nosso segundo produto Multipet. Que bom. Sobre a relação com os clientes, se tu pudesse detalhar, porque
A gente fala dos clientes de uma forma muito genérica, mas tem o detalhe, né? Às vezes é uma ligação, às vezes é um contato com alguém. Se tu pudesse falar dessas internas, do que significa fazer um relacionamento com o cliente e quais os principais desafios de conseguir captar? A primeira coisa quando a gente, no caso de empresas de base tecnológica que buscam a inovação, é você entrar na empresa entendendo a dor que a empresa tem, né? Toda empresa tem uma dor. A dor pode ser a necessidade de desenvolvimento de um produto, pode ser algum problema que ela não consegue resolver. E isso é a grande dificuldade. É você conseguir identificar a dor de uma empresa. Eu atendi um cliente, contrato, que nos chamou para fazer uma inovação e queria que a gente captasse um recurso subvencionado. Até aí tudo bem, nós entramos na empresa com a nossa expertise e falamos, tudo bem, o que você precisa? Eu preciso de um produto inovador. Qual? O quê? Eu não sei. Se você não sabe o que você quer desenvolver, você nunca vai ter nada diferente. Primeira coisa, você precisa saber a empresa, você enquanto empresa, precisa saber qual a sua dor. Aí, a gente, enquanto identificação de clientes, nosso objetivo também é descobrir, afinal de contas, qual é a dor do cliente. E tem uma segunda etapa. Ele quer efetivamente resolver essa dor? Porque não necessariamente um cliente quer resolver a dor dele. Isso acontece pessoalmente, olha que eu não sou psicóloga, mas acontece pessoalmente, às vezes a pessoa tem uma dor, mas ela prefere ficar amassando barro em cima daquela dor do que resolver efetivamente a dor. Então, seja no segmento que for, na tecnologia da informação, na área administrativa, contábil, financeira, ou na parte de desenvolvimento de novos produtos inovadores, um produto físico, não importa aonde. Às vezes ele sabe que ele precisa daquilo, mas ele não tem a força para fazer. E se a sua empresa, que é uma empresa que tem uma solução para esse cliente, conseguir ter essa força pelo seu cliente, propor a solução e ajudá-lo a resolver o problema, aí você tem um bom negócio. E qual é a dor do empreendedor? Quais os desafios do empreendedorismo? A incubação serve, né, para dar esse suporte inicial e aí depois as empresas e as pessoas vão para o mercado desbravar. Quais as principais dores do empreendedorismo e talvez se tu possa fazer um relato sobre as dificuldades que tu enfrentou e enfrenta até hoje? Sim, eu quero... Nossa, gostei demais dessa pergunta. Porque enquanto empresário de uma empresa nascente, que nós somos uma startup. E aqui na incubadora são todas startups. E todo mundo tem um bom produto, né? Um produto super. O problema é como vendê-lo. Então, a grande dor de uma startup é ir para o mercado, validar, fazer o MVP, né, o produto mínimo viável, certificar esse produto e escalar. A jornada do empreendedorismo para fazer o escalamento de vendas e conseguir atingir o break-even, né, que é quando a gente consegue, afinal de contas, virar a chave entre despesas e receitas, esse é o grande problema. Eu sei que a incubadora tem um desafio de como ensinar os empreendedores a vender, porque nós somos grandes desenvolvedores, nós temos excelentes ideias, mas como colocar isso, tirar isso do papel e efetivamente transformar isso num grande sucesso? Esse é o grande desafio da incubadora. Agora, falei de uma forma geral, vou trazer qual é a solução, então, que nós, da Multipet Animal, que é a guia que está incubada aqui, por onde nós estamos indo? Bom, nós nos associamos ao Sebrae mais uma vez e estamos participando de um programa que chama Programa Capital Empreendedor. O Sebrae Lacabos também nos ajudou com isso, nós estamos em busca de um investidor. Não um investidor monetário, nós não queremos, senão a gente procuraria um banco. Nós queremos um investidor parceiro, uma pessoa que tenha expertise, que tenha networking, que nos coloque dentro do mercado de uma maneira agressiva. Nós temos um bom produto, nós temos um produto que funciona, nós temos a empresa organizada e o que nós precisamos vender. Mas para vender, nós precisamos de um parceiro. Então, nós associamos ao Capital Empreendedor e nós estamos indo agora. No final do mês, nós já estamos aprovados, né? Somos participantes dentro das empresas, pouquíssimas que vão apresentar os seus negócios para investidores com potencial e para escalonamento em vendas. Então,
mais uma vez eu volto para a pergunta anterior. Você tem uma dor? Como resolvê-la? Você tem força para resolver? Se você não tiver força, busque. Né? Porque não basta, eu podia achar um investidor, mas como ir atrás desse investidor? Trace caminhos. Fora o capital empreendedor, nós também vamos apresentar a empresa para um outro grupo de investimentos do segmento PET, especificamente em Ribeirão Preto, no dia 9. Nós vamos para o Pitch Pet Day, onde tem associações, várias associações, inclusive o próprio Instituto Pet Brasil está lá, a própria Abimpet está lá e o próprio Sebrae está lá também, amparando esse evento que vai acontecer. E o nosso foco é procurar um investidor parceiro, que entre para dentro da empresa com cotas societárias e que entre, mais do que isso, que nos coloque efetivamente no mercado brasileiro e no mercado exterior. Agora eu queria um relato muito pessoal teu, eu comentei contigo na pré-entrevista, dos que eu estou chamando de causos, né? Situações inusitadas das negociações, do empreendedorismo, que tu possa comentar para nós alguma, se tu tenha de memória. O mais recente, o mais desafiador foi a missão no Chile. Né? Nós tivemos o amparo do programa Inova Export junto da SECT e foi um treinamento, foram sábados e sábados, 3 meses praticamente de aula de espanhol, para quem não falava, para poder conseguir entender a cultura do país, a língua do país, a cultura empreendedora do país. Saímos daqui, fomos para lá, e eu disse que, contando para minha família, que foi uma semana de trabalho. Você não conheceu nada do Chile? Para não falar nada, eu subi no Sky para ver a Cordilheira dos Andes e morrer de chorar de emoção de ver aquela magnitude daquela cordilheira. Mas nós fomos para trabalhar. Né? E o desafio da cultura de outro país, o medo de sair do nosso quintal, do Brasil, e ir para outro país, entendendo todas as regras comerciais. As regras comerciais de exportação são regras diferentes para negociar dentro do nosso próprio país. Isso foi disruptivo para mim enquanto empresária, enquanto pessoa, acho que de uma forma geral. Né? Eu sou muito grata demais da conta a todo mundo que proporcionou essa experiência. Vai virar negócio com certeza. Nós já temos um negócio engatado, nós estamos esperando só a parte da documentação ficar pronta. Então, com certeza, esse vai ser um causo de sucesso para o SEI. Sobre o SEI e a UFG, qual o significado que tem para a tua vida? Assim? Tu já comentou um pouco antes, mas se tu pudesse desenvolver um pouquinho mais. O que fica do SEI e da universidade para a tua carreira? Eu acho que vai ficar para o resto da vida. Eu já estou em sofrimento pessoal profundo de pensar, não acredito que agora em 2024 eu saio daqui. Né? Eu quero arrumar um jeito de ficar. Não sei como, mas eu espero que as minhas conexões, que as conexões que foram feitas aqui, né, com professores, com docentes, com parceiros, com amigos, fiquem para o resto da vida. Hoje, eu sei que, por exemplo, a Emília não está aqui mais, hoje ela é advisor. Né? A gente tem uma professora parceira, que também é parceirona, muito amiga, conselheira, que é a Liliana Menezes, que é da veterinária. Eu espero também que fique para a vida. Assim como outras empresas ficaram para a vida. O próprio Regner da Interage, né? E o Thales, né? Eles na missão na Colômbia, mandando fotografia de cachorro para a gente. Falando, olha que tem cachorro demais, vocês têm que vir para a Colômbia também. Então, essas conexões, essa amizade, essa parceria, o Rafael da Ortec, gente, o que o Rafael já me ajudou aqui dentro do SEI, que está incubado ainda. Então, eu espero que essas conexões, a amizade entre empresários, né, que ela fique para a vida. E eu espero nunca mais tirar o pé de dentro da UFG. De alguma maneira, que seja pelas amizades, ou por algum programa, ou a convite para alguma palestra, sei lá, meu nome é pronto. Né, o que eu puder devolver para a universidade, tudo que a UFG e a incubadora fez por mim enquanto pessoa, né, porque o aprendizado foi imenso, e ainda contra a empresa, eu quero fazer. Em que contexto tu te enxerga daqui a 10 anos? Rica! Em que situação? Rica! Muito rica, com sucesso, não necessariamente com multipet. Já falei, se tiver uma empresa buyer da vida que queira comprar o multipet, vem para dentro, vamos fazer negócio. Eu invento outra coisa. Se a empresa, se você vender empresa, não tem problema, eu invento, vou fazer outra coisa da vida. Né? Então, o que? Eu espero sucesso.
Porque o sucesso não vem só para mim. O sucesso vem para mim, o sucesso vem para a UFG, vem para a incubadora, vem para o estado de Goiás, vem para o Brasil, vem para todos os amigos, todos os parceiros, todo mundo que contribuiu, porque eu já falei, gente, nós estamos tudo abraçadinho. Eu não vou sozinha e não vou voltar sozinha. Seja lá o sucesso que vier, nós vamos todo mundo junto, porque eu quero dar um jeito de retribuir, sim, assim que eu puder, retribuir para todas as partes. Porque eu acho que isso é a nossa missão enquanto ser humano. Seja de forma financeira, seja de forma de parceria, seja de forma de impulsionamento de outras empresas, de contribuição, de network, seja lá o que for, da maneira que for. Eu quero, em 20 anos, eu me vejo devolvendo. Claro, dinheiro, não estou aqui falando, não sou santa, né? E eu não acho que dinheiro seja pecado e que dinheiro seja errado. Nós somos empreendedores. O sucesso vem em função de recursos financeiros também. E tudo que vem em função desse recurso financeiro, tudo que eu quero fazer, precisa dessa base. Né? E quando eu tiver essa base, eu vou conseguir realizar tudo para trás e poder agradecer todo mundo que participou dessa jornada de alguma maneira. De alguma maneira. É assim que eu vejo. Última pergunta para a gente encaminhar o nosso encerramento. Se tu fizestes ao longo dessa primeira inserção no SEI a pergunta se vale a pena empreender, e se essa resposta continua a mesma, qual a resposta que tu foi te dando ao longo do tempo? Se vale a pena empreender? Vale. Vale muito a pena empreender. Mas para empreender você tem que ter uma ideia diferente. Não dá para fazer o lugar comum. Não dá para abrir uma quitandinha de empada. Nada contra quem quer abrir uma quitandinha de empada. Mas já que você vai abrir uma quitandinha de empada, faça a empada. Tenha algo diferente nessa quitandinha. Alguma coisa que vai te fazer ser notado de uma forma completamente disruptiva. Que alguém olhe e fala, poxa vida, que empada! Ou poxa vida, que quitandinha! Então, se quer fazer, faça. E faça de uma maneira diferenciada. Que vale a pena? Vale a pena. E eu queria fazer um comentário fora dessa pergunta. Pois não, aqui é pro teu relato. Fala o que tu quiser. Uma das coisas que eu vi no Chile que me deixou assim completamente de queixo caído. Quer dizer, nós fomos por um país da América Latina, um país sul-americano, um país que é uma tripinha, né? Um país grande, comprido em extensão, mas que na verdade a população está num meizinho, no miolinho, porque o país tem todas as dificuldades, como é que eu vou dizer, as dificuldades de solo, né, de geografia, né, então é um pouco complicado. Você vê, o que esse país vive do quê, gente? Nós com esse Brasil desse tamanho, com terras agricultáveis, com tanta riqueza intelectual inclusive, como é que esse país faz? Produz frutas em excelência, extrai cobre das montanhas, peixes, que obviamente, né, grande extensão litorânea, mas vive praticamente de comércio, do que importa e do que exporta. Importa muito, exporta muito, é um canal para o Pacífico, inclusive. Aonde você vai? Dentro da universidade você vai, dentro da aduana que você vai, converse com a embaixada, aonde você vai. Eles falam que o que move o país é o empresariado. O que move as universidades é o amparo empresarial. O que move as exportações, o que move as empresas é o amparo do empresariado. O que move o país é o empresário. O país não espera que o governo faça por ele. O país faz porque tem uma força de negócio grande. E eu fico pensando, que lição eu trago disso? Poxa, Brasil, vamos ter força nesse empresariado, vamos fazer empresa sólida, não vamos tentar para ver se deu certo, se der errado eu tento outra vez. Não, tente, faça dar certo, passa para frente e só desista depois que der sucesso. Ou que você vê que aquele negócio não é bom para fazer outro negócio, né? Mas o Brasil precisa movimentar, entendendo que a força do empresário é que vai tocar esse país. Se a gente tivesse a filosofia que os chilenos têm no nosso país, com a extensão que nós temos e a força que nós temos, a riqueza que nós temos,
Ninguém seguraria a gente, não. Esse, para mim, foi a grande aprendizado, acho que desse ano.